Olá, pessoal do café. Bem-vindo aqui no canal do Café das Águas. Hoje o nosso cenário é a lavoura do sítio Setu Uma Bênção. E eu vou falar para vocês hoje, vou mostrar os resultados para vocês hoje aqui na lavoura dos cafés que eu já consegui produzir nesses quase 10 anos de experiência, né, produzindo o café sem uso de agrotóxico, que me deu como resultado um café que eu chamo ele de um café extraordinário, um café exótico, porque ele é um café especial, encorpado e doce. Meu café na avaliação, ele sempre tem um sensorial, a nota dele é 10. E ele é sempre considerado um café vinhoso, um café licoroso, ou um café com... Sempre o corpo se destaca muito. Então, é um café que, para a pessoa que já é acostumada com café, né, um coffee lover, né, que já está com um paladar apurado, ele gosta de um café, né, mais encorpado, ele vai preferir um chafé ele vai preferir o café encorpado do que um chafé. E a doçura, que aí conquista também quem já toma um café especial e quem está iniciando também, né, nessa área tão importante, né, gente? Porque o café especial, ele é um café saudável, né? Então, lembrando que a minha missão aqui, então, é fazer com que o cafeicultor me copie e produza muito desse café maravilhoso, né? Mas que também o consumidor conheça esse café e tome esse café, tenha acesso, né, a esse café gostoso. Então, vamos lá. Lembrando que quem quer aprender isso de forma mais rápida, tem um link abaixo, né, dos meus cursos. Então, vamos lá. Em 2017, então, eu voltei aqui para o sítio. O que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu tinha, assim, os meus filhos e eu tinha o meu diploma e não pensava em trabalhar com café. Apesar de ser da 7ª geração de cafeicultor, por conta da cultura de família, da região, não pensava em mexer com café. Uma hora eu conto isso para vocês. E aí, gente, eu fiquei 2 anos, então, cuidando dos meus filhos, que era pequenininho, morando com meu pai, observando, então, o meu pai, questionando o que ele fazia, questionando em pensamento, questionando ele por que ele não fazia tal coisa que o vovô fazia, que o meu bisavô fazia, questionando a secagem, questionando a lavoura, o manejo. Pai, por que tem tantas carreiras com espaçamento assim e tantas carreiras? Carreiras são linhas, gente, linha de cafeeiro. E aí tem esse beco também que a gente fala, com um espaçamento maior. Então questionava tudo, fiquei observando, fazendo uns testes que eu sabia, que vinha da minha cabeça. E aí em 2019 eu recebi o meu sítio. E aí depois eu conto para vocês como é que foi isso, que aconteceu nesses 2 anos. E aí começou a minha luta, uma luta gloriosa, né, por conta dos resultados que eu tenho e a nossa história, né, gente, que sempre tem que nos alegrar. E essa luta, também uma hora eu conto em detalhes, era porque, né, Deus me concedeu uma bênção, né, que é esse resultado que eu tenho. Tudo que eu faço vem de Deus, do amor de Deus, do que Ele me confiou. E essa luta é que eu tenho que ter muita intuição, muita sensibilidade, porque ela envolve eu ser farmacêutica, eu ser cafeicultora, eu ser filha de um cafeicultor conservador, que uma hora também eu vou contar para vocês sobre o meu pai, e sobre eu ser doutora e trabalhar com pesquisa em café. Então isso aqui tudo merece depois um tempo para eu falar especialmente disso. Sendo que esse aqui, gente, ser filha, foi a minha inspiração e meu objetivo.
Então, esse resultado que eu tenho hoje é porque eu vivo o desafio do meu pai fazer um café do jeito que eu faço. Então, eu já tenho várias vitórias em relação ao meu pai. Meu pai tem quase 70 anos, ele é um influenciador aqui na região. Ele é muito inteligente, mas ele é o meu pai, né? Então, eu tenho uma grande vitória que ele, desde 2020, ele só toma do meu café. E eu devo ter uns 5% do número de plantas que ele tem. Mas o meu foco é em conquistar o meu pai. Porque se eu conquistar o pai, o mundo inteiro fica na minha mão. Certo? Então, por isso que é uma luta diária, sabe? Muitas lágrimas, mas tá tudo bem, porque as alegrias também são compensadoras. Né? Mas então vamos para o resultado. Como é que então... Como não? Quais os resultados que eu cheguei? Então, quando eu considero o método, né, que eu vou preparar esse café, então hoje eu faço o quê? Um café natural. Eu consigo fazer um café cereja descascado natural ou fermentado, né, que é o despolpado, né? E eu consigo fazer um café fermentado, um cerejão. E eu consigo também fazer um café fermentado de uma mistura de cafés, exceto boia. Sendo que esse meu natural, ele é feito do café boia. Então, eu consegui chegar nesses resultados e são todos cafés especiais. Eu consigo ter um resultado muito maravilhoso. Então, eu consigo trabalhar em escala. Então, se eu consigo, qualquer um consegue, né? E é o que eu falo, o cafeicultor, ele vai usar o maquinário que ele tem e ele vai usar o conhecimento que ele tem e vai usar a mão de obra. Então é muito fácil da gente começar, para a gente aumentar, né, essa disponibilidade de café de qualidade no mercado. Então vamos lá, se eu considerar, então eu falei do método, né? Se eu considerar a área da lavoura, eu consigo fazer café considerando a variedade, a posição do sol, a umidade relativa do ar, o clima, o mês e a data da florada. Essas são as principais variáveis, vamos dizer assim, que eu observo para escolher o método que eu vou usar. Se eu vou fazer natural, descascado, para fazer em escala, né? E a facilidade também e a segurança de que vai dar um café especial, né? Porque a gente não perde quando a gente faz café especial, porque se der errado, ele vai dar uma bebida dura, ele vai dar um café gourmet. E se der mais errado ainda, ele vai dar um tradicional superior. E se der muito, muito errado, vai ser um commodity. Então você não tem erro, não tem problema para investir, né? E considerando que você vai usar o que você já tem, né, como cafeicultor. E o consumidor vai receber desse resultado. Então ele vai ficar na torcida de que dê o melhor, né, o melhor resultado possível, porque ele tem um café mais saudável ainda, com muita qualidade para ele tomar, né? Porque, gente, quanto melhor a qualidade do café, mais saudável ele é, né? Então, eu fui abençoada, gente, com o meu sítio, porque presta atenção, aqui, ó, ali eu tenho uma área de águas, né? Desce ali um córrego, então eu fiz uma represa, vou fazer outra. E aí eu tenho essa área de pastagem para fazer o meu novo plantio. Aqui tem muitos pés de ipê que nasceram, ó, muitos. Aí aqui eu tenho uma areazinha, ó, que tem jacaré, essa planta ali, chama jacaré, ela tem uns espinhos, ipê aqui que eu plantei. Aí eu tenho essa área que eu tô renovando, porque eu tô com uma questão, um desafio esse ano, porque minha lavoura tem mais de 70 anos. Uma hora eu vou contar isso para vocês. E aí eu tenho aqui o Catuai 144 e o Mundo Novo. Mas tá vendo a minha lavoura? Ela é bem sofridinha, tadinha, porque ela é muito velha. Mas é desse sofrimento, né? É do sofrimento que a gente aprende, né? Como diz meu avô. É nas crises que vem as oportunidades.
E aí, então, lá naquele lugar falhado é o meu mundo novo e esse restante que você vê é o Catuai. E lá embaixo eu tenho a areazinha de reserva, ó. Lá perto daquele bambuzal, as bananeiras, tá vendo? Aí tem muitas árvores ali que foi o pai que plantou. Árvores que dão flor. E ali eu tenho duas nascentes. E do outro lado aqui também continua o sítio, mas que é área de passagem. Que tá tudo já no planejamento do que eu vou plantar, como, que depois também uma hora eu mostro para vocês como é que eu fiz esse planejamento, que demorou muito tempo. Só tá faltando dinheiro mesmo para fazer. E aí, gente, quais os resultados então que eu tenho em relação à sensorial do café? Então eu falei para vocês dos métodos que eu uso, falei para vocês das variáveis, as condições que fazem com que eu escolha o método. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu coloquei um café para fermentar. Então eu já vi, testei e vi, por exemplo, eu posso deixar o café fermentar de tantos dias a tantos dias. Aí eu observo como é que tá o tempo. Ah, o tempo tá bom e tá de sol e não vai chover nos próximos 3 dias. Então, se o café já está no ponto da fermentação, eu já tiro ele para secar. Ah, não, tá nublado, vai dar sol daqui uns 2 dias. Eu aí deixo para tirar o café da fermentação daqui a 2 dias. Então, eu já trabalhei esse ponto de fermentação. Então, quantos dias ali eu tenho para poder trabalhar, né, para tirar o café para secagem. Ah, dei sol no café 3 dias, o fermentado. Aí o que eu posso fazer com esse café? Eu posso levar ele para a estufa, posso levar ele para um terreiro coberto, levo para o secador, entendeu? Aí eu já vejo um método. E aí, esse café era descascado, né, despolpado, que eu estou fermentando, era um natural, ou esse café foi só descascado. Então também tem essas variáveis. Por isso que aqui vocês vão me acompanhar no YouTube, vocês vão vendo passo a passo. Vai demorar um pouco, né? Porque é o dia a dia. É igual nós estamos em janeiro, vocês vão ver isso aí lá para julho, agosto, né? E quem quer aprender rápido, igual eu falei, ainda fazer esse ano, 2026, já começar a fazer o teste, só você fazer o curso. Eu vou dar um curso para o cafeicultor só agora em março. E o consumidor já vai ter mais oportunidade durante o ano, por conta da sazonalidade do trabalho, né? Mas enfim. Então lá em cima, perto daquele eucalipto, gente, eu sempre tenho um café naquele talhãozinho lá de cima. Eu sempre faço um natural ali e sempre dá chocolate e melaço. E é um café muito doce. É aquele café que qualquer pessoa vai gostar. Quem já entende de café especial ou quem está começando, conquista o coração. Então, quando eu vou para a feira, eu começo a conversar ali com uma pessoa e eu detecto que ela não toma café especial, é esse que eu vou oferecer para ela. Porque eu quero ganhar ela para o café especial, para ela tomar um café mais saudável, né? Não precisar de açúcar, mas também tomar um café mais saudável. Depois, descendo, nesse segundo talhão de cima para baixo, eu tenho ali uma área mais fechada e tem aquela ali mais aberta. Ali eu sempre tenho um café mais cítrico. Ele é um mel, tem um pouquinho de chocolate, mas ali sempre tem um cítrico ali que aparece. Mas o melaço é o que mais caracteriza. Às vezes também dá um pimenta ali. Descendo lá no Mundo Novo. O meu Mundo Novo, eu nunca tive um resultado muito bom com ele. Porque é baixo, né? E é maturação precoce. Eu colho ele geralmente 15 de julho, na segunda quinzena de julho. É o primeiro café que eu colho, porque você pode ver o que? Ele é sol do dia inteiro, né? E muita falha, então ele amadurece mais rápido também por conta do sol. E aí eu fiz um método nele e eu fiz um café de 88 pontos ali. Gente, o café, os meninos provaram. Eles acharam, o café tinha um sensorial de café da África, acidez málica. Nossa, que café que ficou! E eu faço um fermentado, gente, que não parece fermentado. A fermentação é muito sutil, né? Que eu tinha um pé atrás com fermentação, mas era uma ignorância minha, porque no doutorado eu via muita coisa negativa, assim. Não é negativa, que a gente tinha que ter muito cuidado com fermentação, e eu sou farmacêutica.
Farmacêutica é sim ou é não. Então, mas aí eu comecei a estudar a fermentação, não gostava de café fermentado. Depois que eu tomei esse meu, eu apaixonei, porque ficou muito maravilhoso, né? Aí depois, então, eu tenho a área da reserva. A área da reserva, então, é um café que um dos últimos que eu vou colher. E ali eu tenho uma complexidade maior de sensorial. Vou aumentar para vocês verem. Ali eu tenho cacau, eu tenho muito café floral. Ali eu já tive café com sensorial de fumo, né? Que até eles falaram, ai, coloca para vender em... ai, como é que é aquele lugar? Um lugar onde vende cigarro, as pessoas vão fumar e tal. Era muito intenso. Teve uma colheita que eu tive, uma safra que eu tive desse café. Então ali na área da reserva. Muito cítrico também. Ali é muito complexo, varia muito ali a complexidade dos cafés. E eu particularmente, gente, eu não gosto muito. A minha lavoura, ela tem muita complexidade, mas eu gosto de rastrear. Eu gosto que o cliente perceba que o café, esse é chocolate com melaço, esse é um cítrico com melaço, porque fica mais fácil para ele entender, para ele sentir. Então, quando tem muitas coisas, às vezes tem uns, eu fiz um esse ano que deu frutas amarelas e frutas vermelhas, floral, caramelo, doce de cana, caldo de cana. Então, assim, fica difícil, né, para perceber. Então, quando ele é mais assim, eu digo que, como é que é? Detectável. Eu acho que ele é mais interessante para quem já está tomando café. E a gente não está tomando café especial. E a gente tem que se preocupar com as pessoas que não estão tomando café especial. Porque pelo menos o meu objetivo é que as pessoas tomem um café saudável, né? E aí quem já está tomando, ótimo. Já sabe onde procurar, né? Tá ok. A gente tem que ganhar esses outros aí. E aí depois, quando eu venho para esse lado aqui, pro lado esquerdo, aqui eu já tenho a minha base do meu café, ele já é mais um caramelo, não sei por quê. Lá nesse outro lado é mais melaço, melaço, mel, a doçura dele é mais o melaço e o mel. É porque eu foco muito, gente, no café ser doce, tá? A minha metodologia foca muito no café ser doce e encorpado. Então, eu já vi que esse lado direito, ele é mais mel, mais melaço. E esse lado, ele é mais caramelo. Né? Então, aqui nesse lugar que eu cortei aqui, ó, esse ano eu já vou ter uma catada aqui de café. Em 2022, essa areazinha aqui, eu colhi 25 sacas de café maravilhoso, gente. Foi um café que deu... muita especiaria, muito intenso. E os meninos escreveram assim, né, na análise, especiaria. E ele era muito doce. Aí eu fui para uma feira e lá tinha uma pessoa muito boa, acho que ela é de Rio Novo do Sul, aqui do Espírito Santo. E ele provou e falou, Valquíria, que café maravilhoso. E aí eu dei para um outro menino aqui, que é filho do campeão, sempre aqui do Coffee of the Year, e ele experimentou meu café e falou assim, Valquíria, esse café é canela, a especiaria dele é canela. E aí ele falou, isso é muito raro no Arábica. Então essa parte aqui desse café, 2022, né, eu tive esse sensorial. E aí ele dá um pouco de caramelo com melaço, mas foi muito intensa a canela. E quando eu desço aqui, eu tenho uma área mais plana, ó. Essa área mais plana aqui, que eu chamo ela de baixada, ela é mais fechada, sabe? Não tem muitas falhas aqui. Esse aqui é um café que sempre dá caramelo, né? A base dele, a doçura dele. E ele deu, gente, um café que não deu uma pontuação tão alta, acho que foi 83 pontos. Foi em 2022, eu acho. E esse café, gente, todo mundo sentia. Ele deu um caramelo com menta. Quando eu levava esse café para secar, eu sentia um cheiro de capim cidreira. Na hora que eu jogava ele no terreiro suspenso para secar,
eu sentia, porque também tem uns horários do dia que a gente consegue sentir também o cheiro do café na secagem. Depois eu vou falar isso para vocês. Todas as pessoas sentiam o frescor do tipo do hortelã, sabe? Da menta na boca. E o café super doce. E ele não tinha pontuação muito alta. Então eu sentia, quando eu jogava aí no suspenso, eu sentia um cheiro de capim-cidreira. Era tão intenso que eu comecei a cheirar as coisas que tem no terreiro. Eu falei, nossa, mas aqui tá sentindo um cheiro, aquele tipo um cheiro de... o cheiro de menta mesmo, de chiclete. E aí todo mundo percebia aquele frescor na boca desse café. Foi um café maravilhoso também que eu fiz. E um outro café que eu fiz ano passado, um pouquinho dele que marcou muito também, é um café que na hora que ele estava secando, isso eu via mais intenso no fermentado. Também quando ele estava no terreiro secando, quando ele estava assim 18 graus mais ou menos, ele dava sentia o cheiro nele de tipo um chiclete da... Ai, gente, aquele chiclete, esqueci o nome agora. Trident. O Trident de canela. E aí um dia eu comecei a sentir esse cheiro por aqui onde eu tô. E eu fiz uma associação desse cheiro do Trident com o cheiro da flor do pé de açapeixe. Aqui tem muito pé de açapeixe. Porque os meus roçaram, né? Eles roçam meus pés de açapeixe. Mas ali embaixo, ó, aquelas árvorezinhas ali perto do pasto ali, é tudo açapeixe. E, gente, açapeixe é casa de abelha, né? Então... E aí, faltando só esse meiozinho ali, onde é mais fechado, sabe? A obra-prima do meu pai com o meu tio, que quando o vovô comprou o sítio, né? Foi quando eu nasci, e essa lavoura já era velha, por isso que ela tem mais de 70 anos. Como era muito, tinha muita falha, o pai mais o tio vieram replantar aqui. Aí eles replantaram aquele fundo ali, ó, onde é muito fechado. O espaçamento ali é meio por planta. Mas me deu experiência, aprendizado, não posso reclamar. Aquela falha ali no meio, ó, são pés de taioba, ali é muito úmido, provavelmente ele tem nascente. Mas essa área aqui, gente, eu fiz um café fermentado esse ano, porque ali era um café que não dava café especial. Eu colhia o café, na hora que eu levava ele para secar, ele já crescia fungo. Aí eu fui e tentei algumas técnicas e aqui foi show de bola, que deu muito certo, foi a fermentação. Esse ano eu fiz uma fermentação ali, foi até um café que eu mandei para a SIC, né, que lá a avaliação é muito, né, muito exigente. Ele deu 83,50, deu assim, 84 pontos, faltou pouquinho para ele dar 84 pontos. Gente, vocês têm que ver a complexidade do sensorial desse café. E foi um teste que eu fiz. Eu fui colhendo ali, foram 5 semanas seguidas, então eu fiz 5 lotes, fermentei os 5 lotes do mesmo jeito, tudo na mesma condição. E toda avaliação que era feita, eu mando fazer um laboratório confiável, com key grade, né? Peguei o laudo, eu tenho o laudo desses cafés para pegar o selo de origem do Caparaó, de café especial. E os 5 lotes deram o mesmo sensorial e a mesma pontuação, 84 pontos. E aí foi e bateu com o mesmo resultado que deu na SIC, né? Porque eles mandam para a gente depois o resultado da amostra que você enviou. E também deu na avaliação num laboratório, no CECAFES lá de Venda Nova. Então foi maravilhoso o resultado que eu tive nesses cafés. Nesse café aqui, então, gente, é uma fermentação muito fácil que todos os cafeicultores podem fazer. E dá para você trabalhar em escala, é só você se organizar. E é super barato. E você vai secar o café lá no terreiro, a gente fala aqui, né, gente, terreiro de pedra, né? Mas é lá no pai, tá vendo? Aquela área lá, ó. Sequei meu café lá. Que é outra coisa que eu fiz esse ano também. 2025,
eu não fiz café no terreiro suspenso, nem no terreiro coberto, que eu tenho ali naquela área ali perto do bambuzal. Como o café estava em alta, eu falei assim, eu quero, né, conquistar o coração do meu pai. Eu falei assim, eu vou fazer o café esse ano usando a mesma metodologia que o pai usa. Também porque eu estava com outro problema pessoal de não poder usar ali a minha área ali da sede. Aí eu falei, eu vou fazer igual o pai. Eu lavei o meu café lá no lavadorzinho do pai, que tem lá, aquele lavador antigo que o vovô fez. Então quer dizer, tem a minha idade. E sequei lá naquele terreiro os meus cafés. E eu não vendi nenhum café Rio. Os meus cafés foram todos bebida dura acima. E eu fiz 3 lotes maravilhosos de café especial, que depois eu vou gravar um vídeo, vou mostrar para vocês, mostrando o resultado ali do resultado do laboratório, explicando para vocês ali o que eles avaliam, né? A doçura, o corpo, o cheiro, como que eles dão as notas sensoriais ali, e vou mostrar baseado nesses 3 meus resultados que eu guardei. Um foi café despolpado, um foi natural e o outro foi fermentado. Tá bom, gente? Então, era isso. Agora, como que eu fiz? Aí vocês vão ter que me acompanhar, né? Porque vai ser assim, detalhes. Tem que dar detalhe, atento, porque eu tô mostrando como eu faço, mas você tem que ajustar isso para a sua realidade. Porque isso aqui, ó, é muito importante, ó, como que é o relevo da sua lavoura. Vê aqui, eu posso fazer muitos estudos de como eu vou, a metodologia, o manejo, como que eu vou trabalhar. Então, por isso que me deu condições de aprender, o sítio abençoado que Deus me deu. Agora, quando eu olho lá para o pai, ó, é totalmente o contrário. Ó, lá o sol demora mais para bater sol, né? Então, é a realidade que você tem que adaptar, a sua realidade, né? A realidade do seu sítio. Tá bom? Um abraço e fique na paz.